Bom, boa noite a todos. Alguns eu olhei aí, eu conheço, outros eu ainda preciso me apresentar. Então, meu nome é Luciana Boareto, eu sou médica veterinária. Eu trabalho há 26 anos na clínica médica, aliada à parte comportamental. Então, eu trabalho de forma sistêmica, onde eu lido com o comportamento do tutor e do tutelado, tá? Nunca em separado, sempre em conjunto. Porque hoje é muito comum, né? Já está bem desenvolvida a psicologia dentro da medicina veterinária, e a gente tem que trabalhar a família multiespécie. Então, o que eu trouxe como tema hoje aqui é justamente o comportamento animal, como eu já comentei com vocês, que é um reflexo do comportamento familiar. Então, por isso que a gente trabalha de forma sistêmica. Então, vamos lá. Só me fala se está tudo ok com o slide. Está todo mundo visualizando? Então, para dar início, eu quero falar um pouquinho dos sofrimentos emocionais, né, dos nossos pets. Então, quando esses animais de companhia, eles começaram a ser inseridos cada vez mais nas famílias, na maioria das vezes sem uma correta compreensão, né, dos seus comportamentos, devido a fatores raciais, devido a fatores instintivos, né, dos próprios animais. Então, houve aí uma limitação da expressão de algumas características naturais desses animais, tanto cães como gatos, e aí o surgimento dos transtornos comportamentais, né? Que aí a tendência é sempre de uma manifestação mais frequente e com maior intensidade. Então, toda vez que a gente tira aquela expressão natural, né? Realmente a característica natural, que tem sim um envolvimento racial, uma predisposição racial, a gente começa então a expor a esses animais a alguns sofrimentos emocionais. Então, para os veterinários, isso tornou-se imprescindível, né, esse estudo comportamental. Por quê? Porque todo comportamento, obviamente, ele está ligado ao bem-estar tanto do animal como da família que o adota, da família que o adquire. E hoje, né, nos dias de hoje, convivemos com estresse, convivemos com ansiedade, algumas vezes traumas físicos, né, por algum acontecimento aí, danoso, doenças, né, que podem levar também a distúrbios comportamentais. Então, hoje é muito importante para o médico veterinário ele entender o que é um comportamento normal, para ele poder avaliar o comprometimento comportamental quando o animal está fora dessa harmonia, fora do padrão que é natural dele, né? Então, muitas vezes, os diagnósticos não são conclusivos, apenas com sintomas físicos, porque estão envolvidos, sim, comportamentos e aí distúrbios comportamentais que mesclam e mascaram um pouco o que realmente está acontecendo com aquele pet. Então, um distúrbio comportamental importante e cada vez mais frequente, né, nos dias de hoje, é o chamado de compulsivo, né? Ele é caracterizado por ações repetidas, né, constantes, e na maioria das vezes sem nenhum propósito, né, um propósito aparente. Pode começar com um simples correr atrás do rabo, abocanhar objetos que não existem, objetos imaginários. Então, na maioria dos casos, os cães eles utilizam esses comportamentos que se tornam errôneos, né, para lidar com situações de estresse, de ansiedade, de frustração. Então, toda vez que submetemos esses animais a um sofrimento emocional, ele vai exacerbar algum comportamento que pode até ser natural dele, porém, de forma repetida, o que vai se tornar isso, então, característico de um comportamento compulsivo. Então, para satisfazer sempre uma necessidade, né, essas desordens, elas podem ser resultados do direito de uma causa comportamental, ou fisiopatológica, ou mesmo genética. Então, por isso que envolve também a predisposição racial. Então, o animal ele pode utilizar um comportamento que seria normal, por exemplo, lamber, cavar ou latir,
só que ele torna isso de forma compulsiva, ele torna isso o uso, a utilização desses atos, né, desses comportamentos, de forma excessiva. Só uma dúvida aqui, ó, Silvia, está pitando para mim aqui, tem como desligar esse botãozinho? O que que é? Não sei o que que é, não. Pode ser que é quando a pessoa entra, quando a pessoa está entrando. Ou é do bate-papo? Não sei do que é. Olha, tá vendo? Entra. Não, isso daí é cada vez que uma pessoa entra, aparece isso. Ah, tá. Então é normal. Normal. Então vamos lá. Peraí. Travou minha tela. Você está aí? Tô aqui. Então, o que eu chamo a atenção, né, para a importância da gente estudar o comportamento é porque gera-se uma responsabilidade muito grande por parte dos profissionais em conseguir realmente fechar um diagnóstico que seja favorável, porque na maioria das vezes, se nós não olharmos realmente com muita responsabilidade, com compaixão para esse assunto, a gente acaba fazendo parte de uma estatística triste, né? Por quê? Porque, representativamente falando, existe uma parcela muito grande de causas de abandono e de eutanásia, justamente por falta de conhecimento do real comportamento natural de um animal e um comportamento que seja compulsivo. Então, às vezes, a gente fecha alguns diagnósticos baseando, né, no plano físico, e aquele animal tem sim uma carga emocional envolvida tamanha e faz com que o mau direcionamento do tratamento desanima muito a família multiespécie e ela acaba por optar, às vezes, por abandonar ou realmente eutanasiar o cão. O comportamento compulsivo nos animais, ele tem sido muito estudado porque justamente tem muita semelhança com o comportamento compulsivo em humanos, né? Então, mais uma vez, isso reforça a teoria, né, que a ciência já explica, que os animais, por passarem muito tempo nos observando, né, então é o olhar do observador que cria certas atitudes, certos comportamentos, gera-se, então, aí uma via de mão dupla, né, comportamento animal com comportamento humano. Existem causas externas, né, que pode ter um peso maior aí do que, às vezes, os fatores genéticos no desenvolvimento de tais comportamentos compulsivos. Então, eles podem surgir de ações psicológicas, né, além da fisiologia homeostática do animal, mas tudo vai depender do quê? Da adaptatividade, da adaptação à resposta que o organismo vai levar aos estímulos que ele está recebendo. Esses estímulos, eles podem variar de acordo com a capacidade que ele vai ter de enfrentar, então, determinada situação que seja ameaçadora. Então, quando aquele animal ele não tem uma capacidade razoável de enfrentar, ele pode usar o próprio comportamento para se defender, tornando, sim, de forma aí compulsiva. Então, para alguns animais, uma adaptação pode ser suficiente aos simples estímulos estressantes agudos, porém, quando esses mesmos estímulos começam a se tornar crônicos, eles ficam com umas respostas ineficientes a esses estímulos, e aí sim eles desencadeiam tanto um comportamento indesejado, como até alterações fisiopatológicas relacionadas a esse comportamento. Então, a falta de interação com o habitat natural, o excesso de confinamento, né, principalmente nos animais menores, que não permitam realizações de atividades naturais, né, que vem lá desde o antepassado do cão, ou mesmo do gato, onde eles precisam ter um gasto de energia, eles precisam ter atividade física, faz com que essa necessidade de estímulos seja, então, deslocadas para outro tipo de comportamento, né, que não são considerados como normais, como de fundo natural do próprio animal. Então, um exemplo é o andar de um lado para o outro, né? O animal, ele não tem mais o que fazer,
ele está confinado, às vezes animais ficam confinados em espaços muito pequenos, e no caso dos cavalos, né? E eles começam, então, a adquirir comportamentos que seriam naturais, né? Um andar, mas o andar de um lado para o outro, justamente porque ele está fora do habitat natural. Ele está exposto aí a um confinamento. Gostaria de chamar muita atenção para a questão do superapego, né? Então, um dos problemas mais comuns associados a distúrbios comportamentais, e aí vamos citar ansiedade de separação, ou mesmo destruição de objetos pela casa, é justamente a tendência da humanização desses pets, né? Então, isso inclui levar o pet para todos os lugares, deixar ele passar o tempo todo ao lado do tutor em casa, só permitir que o pet durma com a pessoa, né? No caso, com o tutor, e principalmente não ter limites, né? E deixar o pet fazer tudo o que ele quer. Então, essas características do tutor superapegado, né, o que a gente chama de superapego, leva, sim, a um gatilho para o animal desenvolver, então, comportamentos desarmônicos, né? Então, essas atitudes vão gerar uma dependência, um apego excessivo, que depois o pet ele não vai saber lidar quando ele estiver sozinho, né? Então, o excesso de carinho, o excesso de atenção, o excesso de deixar o pet fazer o que ele quer, pode gerar aí sim um comportamento de dependência, de insegurança, que depois, futuramente, o tutor não tem como sustentar, né? Por quê? Porque o tutor precisa se ausentar, e aí, como é que faz, né? O pet não está mais acostumado com isso. Então, um desses temas, né, foi muito discutido justamente quando a gente entrou na pandemia. Por quê? Porque alguns pets que não estavam acostumados o tempo todo com seus tutores em casa, começaram, então, a desenvolver distúrbios comportamentais, alimentares, comer demais, não ter atividade física, né, porque não podia mais sair na rua. Então, este confinamento associado a uma hiperexposição com o superapego do tutor fez com que tivéssemos, sim, um aumento das casuísticas relacionadas a comportamentos compulsivos. E outra coisa muito importante é a escolha desorientada, né? Então, atualmente, algumas raças, como pastoreio, caça, né? Então, a gente cita aí um Border Collie, um Dachshund, um Cocker Spaniel, um Retriever. Então, são raças que elas são adquiridas, muitas vezes, por beleza, e que vai ficar expostas a um confinamento sem gastar a energia que essas raças demandam, né? A gente fala principalmente dos Border Collies, eles precisam, né, ter uma demanda de atividade física intensa, e não é o caso quando você adquire uma raça dessa e coloca ele confinado num apartamento, ou que ele não tem interação nenhuma com criança ou com outro cachorro da mesma raça, ou com animais da mesma espécie. Então, essas escolhas, que na verdade estão desorientadas, faz sim o transtorno compulsivo surgir em situações de depressão, de demências, em qualquer fase da vida do animal. Então, não precisa ser só na fase da infância, mas muitas fêmeas, elas apresentam comportamento compulsivo quando elas se apresentam gestantes, ou mesmo quando elas já estão em fase do adulto para o senil, né? Então, é muito importante a orientação dessas famílias multiespécie para se adquirir um animal com uma raça que seja condizente ao estilo de vida daquela família, né? Se é para brincar com criança, se é para fazer companhia, se tem espaço, se não tem, qual é o estilo de vida dessa família que se vai sim permitir ter um animal que, por raça, ele já tenha algumas características predisponentes aí a uma vida mais agitada, mais hiperativa. Então, aqui eu coloquei uma tabela, né, com essa predisposição racial, alguns comportamentos que, quando os animais estão fora ao seu habitat natural, eles possam desenvolver
esses comportamentos indesejados, né? Então, a gente fala aqui, ó, no Bernese, no Cavalier Spaniel, é comum, né, eles ficarem fazendo aquele abocanhamento de moscas, ou seja, eles criam o hábito de abocanhar objetos imaginários para eles. E isso pode, sim, acontecer, na realidade, com o hábito de realmente abocanhar mosca. Só que aí ele vê que o comportamento ele é reforçado de maneira benéfica, porque ele chama atenção, e isso sim torna um comportamento compulsivo. Mastigação, né? Então ele começa a mastigar tudo que ele vê pela frente, é uma característica do labrador, já é característica da raça, né? Então são animais que eles adoram quando o tutor, por exemplo, joga um brinquedo, joga um pedacinho de madeira, ele sai correndo, vai buscar. Então, é esse tipo de atividade que é dele, que é instintivo da raça, quando ele não consegue ter essas atividades, ele passa, então, a ter o mesmo comportamento com objetos que não são favoráveis, né? Então, tênis, sofá, livro, e entra também aqui a ingestão de pedras, né? Eles gostam muito de ambientes naturais com cavar, principalmente dentro de água, né, onde eles começam a fuçar beira de rio, onde tem realmente uma pedra, alguma coisa, algo se mexendo, algo se movendo, é da raça. Então, quando ele está fora desse habitat e não tem realmente um gasto de energia, ele pode começar a invadir vaso de plantas em casa e começar a querer comer pedra. Então, é muito normal. Dentre os pastores, né, tanto australiano, alemão, como Bull Terrier, é comum eles terem aquela brincadeira de perseguição da própria cauda, que isso pode virar compulsividade, uma vez que ele esteja realmente entrando aí num quadro depressivo por falta de interação. Os Bull Terriers, eles gostam muito, né, de cavucar, enfiar a cabeça embaixo de objetos, isso serve também para os Dachshunds, gira em parafuso. Os Dobermans, os Rottweilers, nessas raças maiores, eles adquirem o comportamento de sucção de flanco, eu vou explicar o porquê, um pouquinho mais para frente. E os comportamentos autolesivos, né, que normalmente são aqueles cães de raça gigantes, onde eles começam a se morder, a se lamber, e aí desenvolver, sim, a dermatite por lambedura, ou mesmo automutilação. Então, aqui eu cito, né, por exemplo, uma dermatite por lambedura, se você for tratar clinicamente, simplesmente os danos físicos ali do local e não chegar à causa realmente comportamental, desde no escopo psicológico, você não vai conseguir sanar o problema, você não vai chegar numa resolução favorável. E aí, obviamente, insatisfação do tutor. Então, a gente tenta explicar, né, de várias maneiras esses comportamentos compulsivos, e dentro da teoria biológica, são descritos como causadores óbvios, mediadores químicos, né? Então, a dopamina, as catecolaminas, as endorfinas e a serotonina. A teoria aceita em virtude que realmente esses mediadores químicos atuam e realmente fazem, né, uma mudança comportamental, é porque quando você usa um fármaco que faça o controle desses mediadores, apresenta-se sim melhoras clínicas, né? Então foi o que eu falei, você consegue chegar a tratar a parte física, os danos, as lesões ali locais, mas não cessa, por quê? Porque a causa psicológica não foi envolvida no tratamento. Outros estudos também demonstram, né, uma incidência de alterações comportamentais por quadros infecciosos, principalmente quando eles estão em conexão com os mecanismos da imunidade. Então, toda queda de imunidade faz com que o animal também apresente alguns distúrbios comportamentais. E dentro da fisiologia do comportamento compulsivo, a gente não pode deixar de falar na questão hormonal, que eles vão desenvolver um papel crítico, né, no desenvolvimento, na expressão de vários comportamentos, justamente pela liberação desses neurotransmissores, e de todos os eixos endócrinos, o eixo hipotálamo hipófise adrenal é o que mais está correlacionado ao bem-estar e aos distúrbios psiquiátricos, né? Porque o cortisol é sempre de mais influência, porque é o hormônio do estresse. Então, para explicar o transtorno, nós precisamos sempre lembrar
da serotonina. A serotonina, ela é um neurotransmissor central que vai influenciar na dor, no humor, no comportamento sexual, na termorregulação, na ingestão de alimentos, no sono e na motilidade intestinal. Então, a serotonina e a melatonina, ela sempre vai ter uma relação de alternância. Então, ora uma, ora outra. A serotonina, por ser precursora da melatonina, então é o hormônio que é produzido pela glândula pineal, e ela faz todo o processamento da informação eletromagnética, né? Então, as vias aferentes e eferentes dos meridianos da acupuntura justamente são acionados, né? Então, a melatonina, que é um antioxidante poderosíssimo, produzido pelo organismo, então, são neurotransmissores com várias funções, mas que eles têm, sim, uma atuação muito importante quando a gente vai falar na parte comportamental. A serotonina, ela sempre vai predominar quando o cérebro está em estado de alerta. E a melatonina é nos seus estados de sono. Então, as duas são secretadas por glândulas intestinais e não só pela pineal, né? Então, sempre soube da produção pela pineal, mas estudos científicos recentes mostram que as glândulas intestinais também produzem a serotonina versus melatonina. Então, olha como é importante o quadro, o fator alimentar também dentro do comportamento animal. E o que tem modificado muito nos dias de hoje é a alimentação do animal, né? Com tecnologias avançadas de alimentos estudados, né? Com as rações, a gente nunca sabe se realmente o aporte de fibra, que vai induzir um peristaltismo adequado, se o bolo alimentar daquele animal vai produzir, através de atrito, a ativação de todas essas vias nervosas no intestino para haver realmente a liberação da serotonina. E dentro do eixo, né, HPA, que é o endócrino, ele vai ser ativado sempre com a exposição de situações adversas, né? Então, toda vez que o animal estiver passando por um procedimento doloroso, ele vai ativar o eixo hipotalâmico. Um dos motivos pode ser a separação dos seus irmãozinhos em ninhada, ou então eles podem sofrer algum estresse por ficar preso em gaiola, eles podem sofrer o estresse por transporte, ou eles podem sofrer o estresse por uma frustração mesmo, né? Dentro do âmbito da família multiespécie. Então, essa ativação toda desse eixo vai aumentar, então, o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, voltando lá, a serotonina é um dos neurotransmissores mais importantes para o estudo dos distúrbios convulsivos. Então, ela tem diversas funções: controle de liberação compulsivos, liberação de alguns hormônios, regulação do humor, do sono, do apetite. Então, mais uma vez, falando do fator alimentar, atividade sexual, o ritmo circadiano, a sensibilidade que esse pet vai ter à dor, regulação da sua temperatura corporal, as funções neuroendócrinas, as atividades motoras, as funções cognitivas. Então, a serotonina é um neurotransmissor muito importante. Vem aí dopamina, né, que também é um precursor natural da adrenalina e da noradrenalina. Então, toda a função de atividade estimulante do sistema nervoso central vai fazer com que essa dopamina produzida dê a sensação de prazer e de motivação. Então, dentro do comportamento compulsivo, quando o animal consegue ativar uma sensação de prazer, ou uma sensação de motivação, ele vai fazer que realmente com que aquele comportamento lhe traga benefícios que ele não está encontrando em outras vias, né? Que seria as vias mais próximas ao seu habitat natural. Então, dentro de uma modulação frequencial, né, para a gente poder dar um conforto inicial aí a esses pets, eu gosto muito de usar os harmonizadores, né, o 1 e o 2, o Pinicept, né, quando a gente precisa fazer uma modulação aí à base
de hormônio, o Centralis e o Neurovit, né? Então, é um carro-chefe, é importante para a gente começar uma modulação frequencial, é entrar com esses moduladores principais. Mais para frente eu vou falar de outros, mas carro-chefe aí é um desses. E para a gente fazer uma ativação aí, né, de uma forma harmônica da melatonina, para ativar o sono, para ter uma produção de triptofano junto com a ação de serotonina, é o uso do Nutrissono. Porque o Nutrissono, ele vai sempre proporcionar um sono adequado, né? Aumentando toda a capacidade de concentração, de sensação aí de bem-estar e de felicidade. Então, é uma maneira com que você consegue, às vezes, colocar o seu pet de maneira harmônica, num sono favorável, né? Onde ele consegue realmente ter essa sensação de alívio. Lembrando que o Nutrissono sempre precisa ser usado com ausência total de luminosidade, né? Na ausência total de luminosidade, senão às vezes o efeito pode ser contrário. Exigência de foco intenso, né? Ou seja, alguns animais que eles são mais plugadinhos em sinais mais sutis, né? Tem alguns animais que eles nem percebem que tem uma mosca no ambiente, ou alguns animais nem percebem que tem um pernilonguinho no ambiente. Alguns não. Alguns animais, eles têm por raça essa atenção redobrada, então são raças que têm uma predisposição, então, maior, né, a ter esse foco, né, de começar a abocanhar objetos imaginários. Então, essa atividade, ela pode acontecer com ou sem a excitação do cão, né? Ou seja, o cão pode estar na presença ou sem a presença dos donos, e ele pode realmente ter começado esse movimento. Simplesmente, a partir do momento que ele notou a presença de alguém e que foi benéfico, foi um reforço positivo de atenção, aí ele começa, então, a ter esse movimento repetitivamente, até se tornar compulsivo. Então, 87% dos cães com esse distúrbio também acabam desenvolvendo a ansiedade por separação e vice-versa, né? Ou seja, que reforça a necessidade desse cão de atenção. Ele exige uma atenção dos seus donos, que, além de começar a abocanhar objetos imaginários, ele começa a desenvolver todo aquele processo de ansiedade por separação do seu tutor. Então, dentro dos tratamentos, né, é muito importante fazer a dessensibilização com reforço positivo. Então, toda vez que ele tiver o comportamento, é preciso oferecer, talvez, petiscos, né? Ou fazer um barulho, para que ele tire o foco daquilo, tire a atenção daquele comportamento. Agora, todo esse reforço positivo precisa desencadear um estímulo que seja favorável para ele se desvincular ao anterior. Por quê? Porque esses comportamentos, na verdade, eles se tornam repetitivos, porque o animal ele acaba tendo uma sensação de prazer em toda vez que ele faz aquele comportamento. Então, não se pode dar atenção ao animal quando ele está fazendo aquele episódio, então não pode chamar a atenção dele de qualquer maneira, e sim desfocá-lo do comportamento. E óbvio que é necessário aí uma terapia comportamental, onde vai envolver toda uma mudança de dinâmica, de comandos, de brincadeiras dentro da família multiespécie. O outro comportamento é o apetite depravado, né? Então, o pet começa a fazer ingestão de qualquer coisa que não seja alimentar, então ele come tecido, ele come plástico, ele rói demais os brinquedos, ele destrói caminha. Então, precisamos só diferenciar, né, algumas patologias, como anemia, doenças gastrointestinais ou mesmo hepáticas, que podem levar a esse quadro, o que na maioria das vezes não é tão comum, mas se deve ter uma atenção especial para o tipo de
itens que esse animal, então, está ingerindo. O que chama muita atenção, né, e que causa repulsa, é a ingestão de fezes, né, que é a coprofagia. Lembrando que a coprofagia, ela é natural em algumas fases dos animais, principalmente nas fêmeas. As fêmeas, quando elas vão cuidar de seus filhotes, nos primeiros dias de vida, elas precisam ingerir as fezes daqueles filhotinhos. Por quê? Porque ela precisa manter o ambiente onde eles estão limpo. Então, já é um hábito de limpeza, que às vezes fica reforçado num comportamento desarmônico quando o ambiente, então, não está favorável. Então, sendo um hábito de alguns animais, né, em algumas diferentes idades, isso o que não pode acontecer é ele ser reforçado por algumas alterações, né, de ambiente, que é instituindo, então, o comportamento mágico. Pode ocorrer em alguns casos de coprofagia que os animais eles podem estar necessitando de alguns nutrientes, né? E as fezes, quer queira, quer não, para eles tem um sabor agradável, principalmente as fezes do gato. Então acontece às vezes de cães comerem fezes de gato. Por quê? Porque o sabor para eles é agradável, por algumas substâncias que são eliminadas nessas fezes, né? Agora, óbvio, um animal que está passando por uma situação de fome, num ambiente confinado, ele vai sim comer as suas fezes. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas adotam cães sem saber o histórico inicial. Ocorre, né? Vocês já devem ter visto aí em jornais, de resgatarem animais em condições precárias, às vezes de acumuladores, né? E esses animais ficam expostos aí em ambientes com mais de 30 cães numa sala minúscula, sem alimentação, e ali eles são obrigados assim a comer as próprias fezes. Então eles já podem vir com esse comportamento de onde ele foi confinado, de onde ele foi criado. Então, tirando aí, né, o comportamento gerado dentro do ambiente familiar, aí já é um comportamento onde o animal já vem de onde ele foi confinado. Então, às vezes a família não sabe, não consegue identificar o porquê desse comportamento, então aí a gente precisa saber aí um pouquinho da história passada do animal para a gente poder resolver o problema. O fato também dele ingerir as fezes pode significar também uma busca por atenção do tutor. Então, quando o animal se apresenta estressado, ansioso, ele pode sim apresentar o comportamento coprofágico. O que desencadeia também, né, esse comportamento é a ansiedade, a falta de atividade e a tendência já de alguns cães, né, comerem, né, como eu citei lá no comportamento do labrador, de comer pedra. Então, ele pode ter uma questão aí exploratória, também se sentir com o olfato hiperapurado, começar a buscar coisas, né, pelo ambiente dele, uma vez que ele não tem outra atividade para fazer, e acaba comendo as próprias fezes. Então, essa atitude pode surgir em cães em diversas fases da vida, independente de sexo, independente de raça. Então, alguns cães, por exemplo, têm hábito de roubar coisas, ou aqueles cães que ficam ansiosos quando o tutor tenta tirar algum objeto neles. Então, isso pode gerar um comportamento onde ele vai querer suprir essa necessidade. Então, reforçando que é muito comum esse comportamento em cães que não têm atividade física suficiente para o gasto de energia, ou cães que não têm uma interação social. Então, o cão passa a maior parte do tempo sozinho, ele precisa achar alguma atividade para fazer. Sentir um cheirinho, sentir um sabor agradável, ele vai lá e vai comer as próprias fezes. Outra coisa que pode desencadear esse comportamento são dietas restritivas, com falta de nutrientes, ou um animal com alguma patologia que leve um apetite em excesso. São doenças, então, que aumentam esse apetite.
Quando a gente for lidar com raças, né? Então, aí uma predisposição racial, esse comportamento ele começa a aparecer nos Yorks, nos Shitzes, nos Spitzes e nos Lhasas. As causas da coprofagia, então, voltando lá para os quesitos comportamentais, a primeira delas é sempre chamar a atenção do tutor. Então, o tutor, erroneamente, quando vê o cachorrinho, o pet, comendo as fezes, ele automaticamente ele vai ter a sua atenção, né, ali, atraída. Então, ele vai ter alguma atitude que, na verdade, não vai ser benéfica, vai ser um reforço negativo, né? Então, o segredo é não exagerar na reação. Viu o animal comer as fezes? Finge que não viu, esquece e vai tentar partir aí por uma ação, né? Onde da próxima vez ele não tenha a sensação de que ele comendo as fezes, ele está tendo atenção do seu dono. O tédio, né? Então, mais uma vez, aqueles cães que praticam exercícios físicos ou que praticam exercícios mentais, né? Com brincadeiras, com brinquedos, com brinquedos interativos, e se eles têm, não têm, né, essa prática usual, por N motivos, eles vão sim se sentir entediados e eles vão poder desenvolver o hábito de ingerir as próprias fezes. O isolamento, então, quando eles ficam muito tempo sozinhos, eles vão apresentar o quadro de coprofagia. O confinamento, né? Então, assim como o isolamento, o confinamento, onde ele fica trancado por muito tempo, vai fazer também ele comer as próprias fezes. E a ansiedade, né? Então, num cão ansioso, é muito importante que, para sinalizar que ele realmente não pode fazer aquilo, jamais esfregar o focinho nas fezes, né? Ou nem perto dela, para poder fazer isso de uma maneira com que seja um ensinamento. Isso faz o efeito contrário, né? Esse método não é nada eficaz e ele vai estimular um comportamento ainda pior. Por quê? Porque o animal vai se sentir ofendido, vai se sentir desrespeitado e ele pode, então, começar com comportamentos agressivos contra o próprio tutor. Alguns cães, por terem ambientes muito pequenos, eles podem fazer aí uma associação inapropriada, ou seja, a vasilhinha, né, o comedouro fica muito perto do local onde eles fazem as suas necessidades. E lembra que eu falei? As fezes, para eles, elas têm um cheirinho agradável, elas têm um paladar agradável. Então, na maioria das vezes, esses cheiros ficam misturados, uma vez que ele come ração, sente cheirinho de ração, e na hora que ele for defecar, as fezes vão apresentar quase que o mesmo cheiro daquela ração in natura. Então, eles gostam do cheiro, eles gostam do sabor, e às vezes gostam até das texturas. Então, isso faz com que ele possa realmente ingerir as próprias fezes ou as fezes de um outro animal, principalmente a dos gatos, porque elas são, além de palatáveis, elas são altamente proteicas. Então, entendido que a coprofagia pode vir aí do problema comportamental por manejo, para tentar resolver, o que a gente precisa fazer? Oferecer sempre rações balanceadas, de qualidade, onde ele não fique com déficit nutricional. Recolher as fezes logo após o animal tenha defecado. Então, para isso é importante você sinalizar horários de alimentação, para você ter ideia mais ou menos que depois que ele comeu, depois de um período ele já vai poder fazer as suas necessidades. Então, você já vai lá e já recolhe. Nunca usar um reforço negativo para ensinar o pet a fazer a necessidade no lugar correto, que é o quê? Esfregar focinho, né? Jamais. Então, recompensá-lo, sim, quando ele fizer no lugar certo, com petisco, com carinho, com brinquedo, uma volta no parque, algo que seja um estímulo bom, né? Dar broncas, na maioria das vezes, não funciona, né, como forma educativa, mas sim como uma fonte de atenção. Então, o que ele queria era atenção, a bronca para ele é atenção. E para você não. Para você está sendo um estímulo desnecessário. Por quê? Porque não funciona. O pet, na maioria das vezes, qualquer ação que ele faz, tem que ser assim, pontual, imediato. Porque passou 5 minutos, ele já não sabe nem por que ele está levando bronca.
E não é recomendável, quando esses cães já têm esse comportamento, você recolher as fezes na frente dele. Por quê? Porque isso vai estimular ele também de fazer a mesma coisa que você. Lembra que ele observa a gente o tempo todo. Então, o fato de você limpar as fezes na frente dele, ainda resmungando e dando bronca, ele vai entender que o quê? Poxa, que chato, né? Isso aqui é meu, eu vou tirar. Então, ele vai lá e também come, tá? Então, as dicas úteis o tutor ensinar comandos ao animal, né? Então, por exemplo, na briga de objetos, né? Quando ele se sente que ele ficou em desvantagem, quando ele está com o objeto na boca, o tutor vai lá e tira. Então, é bom ensinar o comando, né? Deixa, solta. Falar com o pet é muito importante, né? Eles entendem. Outra maneira, outra dica importante é sempre enriquecer o ambiente do animal com brincadeiras, com atividades. Por mais que ele fique um pouco sozinho, ele vai ter o que fazer. Então, hoje existe já bastante brinquedo no mercado, onde você insere dentro desse brinquedo pelletzinhos de ração, e normalmente são brinquedos roliços, né, que fazem movimento. Então, se precisou sair e deixa um brinquedo daquele com raçãozinha dentro, ele fica tentando tirar a ração. Por quê? Porque você está estimulando tanto o olfato como a cognição. Então, é uma maneira dele ficar mais distraído e não ficar entediado. Oferecer, não, né, saber que tipo de dieta realmente é favorável às necessidades nutricionais. Cada raça, às vezes, tem uma necessidade mais do que outra de alguns nutrientes. E o manejo comportamental precisa ser eficaz. Por quê? Porque se não for eficaz, aí sim vai precisar do uso de medicação. Outro comportamento é o de cavar, né? Então, todo animal cava, isso não é problema. Agora, quando ele cava de forma destrutiva e não para, cava sofá, cava tapete, ou mesmo cava um jardim em demasia, isso já se torna um comportamento de destruição, né? Então, tem várias motivações que levam a esse comportamento. Desde o que ele está precisando realmente de uma brincadeira, de gente para brincar, ou de algum animalzinho da mesma espécie, da mesma raça, para interagir ali com ele, ou até mesmo a síndrome de ansiedade. Então, qualquer animal está predisposto, propenso a cavar alguma coisa, é normal, né? O que não é normal é o seu excesso. Animais mais jovens, né, quando tem poucas atividades físicas, machos que não são castrados e que tendem a fugir, então eles tendem a cavar para sair por debaixo do portão, ou seja, um excesso de marcação de território para procurar fêmeas no cio. Algumas raças sentem muito calor, então é normal eles cavarem para deitar na terra, ou mesmo cavar dentro de um ambiente, tendo a sensação de que ali vai ficar mais geladinho. Então esse comportamento é instintivo do animal, né? Além daquelas raças que são treinadas para caçar, né? Já vem com a predisposição de caça. Então, eles vão querer cavar. Outros estímulos, né, que induz aí ao instintivo do animal de cavar é quando eles ficam em ambientes onde o solo é solto, né, ou seja, tem muita areia, muita terra solta, aí eles adquirem o hábito de começar a enterrar comida, ou mesmo presença de animais, né, tatu, formiguinha, insetos, né, que chamam a atenção, eles começam a cavar. Então, lembre-se que todo comportamento tem por fundo, pano de fundo, um prazer, um bem-estar. Então, o reforço daquele comportamento vai fazer com que o animal pratique cada vez mais, porque ele está se sentindo prazeroso com aquela atividade. Então, é sempre importante observar se o cão não começa a cavar com algum estímulo aí natural, instintivo, que geralmente vai levar a um quadro de ansiedade. Ou ele começa a cavar, por quê? Porque o ambiente está quente, ou porque realmente ele viu lá um inseto, alguma coisa que chamou atenção. E se ele cava ou não na ausência do proprietário, né? Por quê? Porque isso vai fazer diferença no diagnóstico. Quando existe o proprietário presente, ele começa a cavar, na maioria das vezes é porque ele está procurando a atenção. Então, o tratamento para esse comportamento é o quê? Enriquecer o ambiente, né? Para que ele faça um gasto de energia, né? Então, além das atividades físicas,
tirar ele dessas áreas onde é possível ele realmente procurar para fazer o ato de cavar, né? E se for necessário o uso de medicação, sim, principalmente quando tem a suspeita da ansiedade. A lambedura excessiva, eu falei dela no outro webinário, então vamos passar aqui meio que, né, por cima, só para vocês relembrarem, mas lembre-se que todo animal, ele se lambe, não é problema se lamber. Então, o ato de lamber é um comportamento natural. Por quê? Porque eles cuidam da pelagem, principalmente nos gatos, né? Então, é muito comum o gato se lamber. Faz parte, ele remove pelos em excesso, ele remove pelos que estão caindo, né? Que precisa fazer a troca. Então, o ato de lambedura é um ato normal, um comportamento normal, porém, quando ele identifica um prazer associado a uma atenção do seu dono, aí sim ele começa a reforçar esse comportamento até se tornar compulsivo. Então, pode originar o comportamento com uma coceirinha? Pode. E dessa coceirinha chamou a atenção, aí pronto, aí ele deslancha a se lamber. Alguns animais, além de lamber a si próprios, eles começam a dirigir a lambedura para outros animais, para objetos e até pessoas da casa. Então, é sempre importante, primeiro, fazer alguns exames para descartar qualquer tipo de patologias, né? Dermatite, artrites, citando algumas delas. É importante também desassociar se é a síndrome da ansiedade de separação. Por quê? Porque a relação ali tutor-tutelado está em desequilíbrio e trabalhar, sim, as mudanças comportamentais, aumentando atividades físicas, fazendo o tratamento da ansiedade. Toda atividade física direcionada, é muito importante ressaltar que o tutor participe, né? Quando ele não pode participar, que esse animal faça essas atividades, então, junto ou com outras pessoas ou com outros animais. Então, lembrando que o papel dos fatores emocionais nessas doenças, principalmente de pele, por lambedura, é tão significativo que, se a gente ignorar o fator emocional, pelo menos 40% dos pacientes não vão conseguir ter um diagnóstico preciso e nem o seu tratamento eficaz, tá? Então, lembre-se que, além da predisposição genética, aqueles cães que já têm um comportamento alerta, comportamento ativo, ou cães muito sentimentais, cães nervosos, quando esses cães são forçados a situações muito estressantes, eles vão, então, desenvolver as condições compulsivas. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui no bate-papo. Tem no chat aí. Peraí, que eu não estou conseguindo abrir. Opa. Não está abrindo para mim. Oxi. Não está abrindo o chat para mim. Está abrindo o chat aí embaixo? Agora foi. Então vamos lá. Peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Acho que tem algumas perguntinhas. Um dos meus pets lambe a terra, pode ser uma compulsividade, algum sinal de doença, pode usar os florais que você indicou. Então, lembra-se, né, que a compulsividade é quando ele começa a adquirir o comportamento repetidas vezes, né? Então, se ele lambe a terra, ou se ele come a terra, precisa se descartar primeiro a hipótese de uma desnutrição, a falta de algum nutriente que na terra, com os minerais da terra, ele se sente em reposição. Então, isso é importante salientar. Onde entraria o cão que faz xixi todas as vezes que o tutor chega em casa, por excitação e felicidade? Pode ser as duas coisas. Pode ser por excitação e por felicidade. Lembre-se que ele fez o xixi todas as vezes que você chega, isso está sendo um reforço positivo, por quê? Porque ele fica feliz, é uma situação de bem-estar para ele. Mas depende da maneira com que você
vai lidar com a situação que vai desencadear o comportamento outras vezes. Então, o ideal é o quê? Você chegou, se ele fez muita folia, não dá atenção, você tem que dar uma ignorada, passa reto, só fala um olá e vamos conversar depois. Porque senão você realmente está dando um reforço positivo de atenção. E aí ele vai adquirir o hábito. Minha cachorra sempre pegou moscas, peguei ela na rua com 9 meses, hoje tem 5 anos, ela é hiperativa, não lembro de chamar atenção. Ok. Meu cachorro também pega moscas reais, não imaginárias. Isso me parece ser um comportamento normal, não compulsivo. E isso foi o que eu falei. Alguns animais, eles por raça, predisposição racial, eles têm sim. Alguns animais, eles têm um foco de atenção mais exacerbado que os outros. Agora, só é compulsivo a hora que você olha para o seu cão e não tem mosca nenhuma e ele está fazendo o mesmo movimento. Você disse que o pet entende quando falamos com ele. Sim, gente. Todo animal entende a gente conversando com ele. De maneira não verbal, ele sabe as expressões faciais que você faz, se você está ou não, se ele está sendo ou não agradável ao seu estímulo, né? Então, eles entendem sim, tudo que a gente fala, eles conseguem entender justamente pelas nossas expressões faciais. Vamos lá. Então, dando continuidade aqui. A lambedura do flanco, então, lembrando que dentro da fisiologia, deixa eu só diminuir minha tela aqui. Esse ato, esse comportamento, ele já tem ação calmante nos animais. Então, é normal, de vez em quando, você observar o seu cão, né, lambendo a barriguinha. Isso dá um efeito calmante para eles. Então, quando que vai ser compulsivo? Quando ele começa a lamber, a morder, e na maioria das vezes isso está relacionado com o quê? Com ansiedade, com algum conflito no ambiente, ou com alguma frustração no ambiente. Ele começa a lamber a ponto de provocar lesões. A perseguição da cauda já é um comportamento autolesivo, onde ele começa a rodopiar, tenta abocanhar a própria cauda e morder mesmo, ele morde. Então, isso pode estar relacionado com algumas raças, principalmente aquelas do pastoreio, né? É mais comum quando são machos castrados e pode dar início, então, quando eles estão na maturidade sexual. Ele também é evidenciado, esse comportamento, quando antigamente, né? Hoje já é proibido, mas antigamente era possível fazer o corte de cauda. Então, alguns animais hoje mais velhos, né, que passaram pelo corte de cauda, eles podem também apresentar esse comportamento de perseguição. Ou aqueles animais que foram confinados, né, por um longo período, nesses ambientes, à espera de um novo tutor. Então, existe sim, né, infelizmente, pessoas que criam aí, tem criatórios de animais onde os ambientes não são favoráveis e até o tutelado encontrar um tutor, eles ficam em ambientes pequenos e sim, ele pode adquirir o comportamento de perseguição de cauda. Essa perseguição, ela sempre ocorre em situações de estresse, de frustração, de conflito, e mesmo quando ele consegue morder a cauda, o comportamento continua, né? Porque dá a impressão que ele quer alguma coisa. Quando ele conseguiu o bem feito, o grande feito de morder, a impressão é que ele vai parar. Mas não, mesmo mordendo, ele consegue rodopiar e perseguir a própria cauda. Então, é sempre importante fazer exames diferenciais, né, para ver se não tem nenhum tipo de traumatismo, ou mesmo parasitas, vermes intestinais, né, que dão um desconforto ali na região, doenças neurológicas, doenças infecciosas, metabólicas, ou dor, desconforto nas glândulas, ou mesmo uma coceira ali no próprio rabinho. Então, tentando diagnosticar, eliminando as possíveis causas, não tendo nenhuma delas, ele pode ser considerado, sim, um comportamento compulsivo. Então, a dica é nunca interferir, né, fisicamente, você ir lá e segurar a cauda do animal, porque isso pode gerar uma agressividade, e sim você redirecionar a atenção daquele cão para outra atividade.
Tem que tirar, óbvio, né, os fatores estressantes, os fatores de conflito daquele ambiente. Agora, aqueles animais que sofreram corte de cauda, que foram confinados, aí sim a gente tem que fazer um trabalho comportamental para ele realmente poder tirar, né, tirar o foco de atenção daquelas vivências que foram desfavoráveis. E hoje a gente tem N maneiras, né, de fazer isso, né, através de constelação, dentro da medicina integrativa e sistêmica, a gente consegue solucionar esses problemas. Uma coisa muito importante que o tutor precisa estar ciente e o veterinário quando está lidando com a compulsividade, é que precisamos estar alinhados com a demora na solução do problema. Então, em todos os casos de comportamento compulsivo em cães, precisa-se ter muita paciência dos seus donos, porque pode levar semanas para você conseguir observar alguma melhora, ou mesmo a dificuldade de mapear todo o comportamento. Então, em tratamentos convencionais, às vezes pode ocorrer a piora desses sinais, né, causando ainda mais ansiedade, tanto pelo animal como pelo tutor, pelas mudanças que foi instituída pelo tratamento comportamental. Então, isso acaba desanimando muito o tutor. Então, a compulsividade, ela é de difícil avaliação, porque em muitos casos vem em conjunto com outros comportamentos inadequados. E lembre-se que o comportamento da família multiespécie, ela interfere muito. Então, toda a anamnese precisa ser muito bem direcionada. O diagnóstico é de suma importância, né? É feito sempre, então, nessa observação, de preferência no ambiente onde o animal está. Eu, particularmente, gosto de fazer sempre atendimento domiciliar, para eu entender, né, o que está acontecendo dentro daquele ambiente onde ele vive, o que está precisando ali da atenção, né, na rotina diária daquele pet. Obter um histórico muito detalhado da vida desse animal, com a descrição da situação, de como que surgiu esse comportamento, as tentativas de tratamento que já foram utilizadas. Então, tudo isso é fundamental. Então, a escuta direcionada, ela é fundamental. Então, por mais perguntas que vocês tentam agora me fazer aqui pelo chat, porque realmente é um assunto muito interessante, sem uma análise direcionada, uma descrição completa de tudo que está acontecendo com o animal, a gente realmente não consegue chegar a um diagnóstico preciso. Então, precisa ser muito minucioso, as perguntas ao tutor com detalhes, assim, muito importantes, porque muitas vezes passam alguns detalhes desapercebidos, ou mesmo detalhes ignorados. Então, a escuta precisa ser realmente muito direcionada. E outra coisa muito interessante, todas as pessoas que convivem com aquele animal, elas precisam ser entrevistadas, né? Então, hoje a gente lida com a família multiespécie. Então, todo mundo dentro daquele ambiente, todas as atitudes, os hábitos, os costumes, faixa etária das pessoas que estão, tudo isso é muito importante. Então, o comportamento ele precisa ser descrito minuciosamente, assim como o ambiente onde eles vivem. E essas reações do tutor frente ao problema. Então, como que o tutor reage quando ele vê o animal dele tendo um ritual desse de comportamento compulsivo? Isso é muito importante, né? Por quê? Porque como atinge o lado emocional desse tutor? Então, lembrando que na terapia comportamental, a participação do tutor auxiliando tanto na descoberta do diagnóstico como no tratamento é fundamental, porque sem o tutor cooperar, colaborar e se disciplinar, todos os agentes terapêuticos na atuação não terá a mesma eficácia sem a cooperação de todas as partes. Dentro do comportamento, um tratamento comportamental, ele vai se basear, óbvio, né, na modificação do comportamento, não só do tutelado, mas também do tutor, modificação de ambiente, o manejo desse pet, aliado a várias opções de terapias integrativas. Então, na modificação do comportamento, primeiro precisa identificar e eliminar aqueles fatores desencadeantes do mesmo. A dessensibilização para situações de estresse, então, evidenciar primeiro o que gera o estresse nesse animal.
colocar novidades naquele ambiente, colocar situações de relaxamento, colocar situações prazerosas, tudo de forma coerente entre o animal e o tutor. Então, por isso que a ajuda da família ou de todos os que convivem com aquele animal é de muita importância para a eficácia do tratamento. O tutor deve aplicar algumas punições? Sim, porém elas precisam ser adequadas. Elas precisam não ser interativas com o tutor, ou seja, às vezes o pet ele não pode saber que aquela ação, que aquela punição está vindo do próprio tutor, né? E os elogios em momentos adequados, né? Então, pode elogiar, deve elogiar, mas você tem que elogiar no momento certo, senão também aquilo pode se tornar um reforço negativo. Então, distração, como barulho para tirar o cão daquela situação, deve ser sempre feito sem a interatividade do tutor, né? Porque, caso contrário, isso também vai desencadear a busca de atenção. É muito importante o enriquecimento ambiental, a atividade física adequada, justamente para ele poder ter o quê? O gasto de energia para melhorar o bem-estar, tanto do cão como do gato. Tentar colocar, principalmente nos gatos, os ambientes o mais natural possível de um habitat natural, né? Recentemente eu atendi uma família multiespécie, com vários felinos na casa, e ficavam, apesar do ambiente ser grande, eles ficavam confinados. Então, foi muito bonitinho, né, quando os tutores, toda a família entendeu que era muito importante aqueles felinos terem, sim, uma vida o mais próximo ao habitat natural deles, então eles construíram um gatil, né, no quintal, com todos os materiais interativos, né, com troncos de árvore, com plantas, com barulhinhos, né, brinquedinhos pendurados, e assim, foi imediato a melhora de todo o comportamento. E o mais interessante é que cada animal apresentava um comportamento diferente, então não eram todos que tinham o mesmo comportamento. Cada um direcionava o seu estresse para alguma coisa, por alguma predisposição que era da instintivo dele. Então, isso é muito importante ressaltar. E eu cito também a creche, né, para animais. Às vezes as pessoas têm relatos de medo, né, de insegurança, de levar o animal para passar o dia aí em companhia com os outros, mas isso é muito eficiente, principalmente quando aquela família não tem tempo para brincar com o animal. Os animais precisam, sim, de brincadeiras, precisam de espaço, precisam de ar livre, precisam de gasto de energia, porque senão esse excedente ficando presente ali, ele vai realmente direcionar para um comportamento que não seja favorável. E além de, óbvio, melhorar a qualidade de vida tanto do animal como do tutor. Por quê? Porque um tutor que trabalha o dia inteiro, deixa o seu pet na creche, ao chegar em casa, vê o seu pet feliz, saudável, brincando, aumenta o nível de qualidade aí de ambos. Isso é fato. Então, aí, conclusão, o tutor sempre deve estar ciente que esse tipo de tratamento requer muita paciência, sejam feitos testes para avaliação, reavaliação para possíveis modificações no tratamento, ou até mesmo avaliação da conduta, né, desse tutor. Então, não adianta você querer tratar comportamento, faz uma sessão, começa a melhorar um pouquinho e deixa o tratamento por aí. Não, precisa sim ter uma reavaliação, às vezes mensal, trimestral, mas precisa ter esse reforço na avaliação. Por quê? Porque também precisa avaliar a conduta desse tutor quando o tratamento não estiver surtindo efeito. Dentre as fitoessências calmantes, né, que a gente pode usar, eu cito o Calmales, o Passiflora e o Floral Baby em filhotes. O Calmales e o Passiflora, por ser fitoessências aí de valeriana, de camomila, pode associar também a aromaterapia com esses mesmos componentes, que aí você reforça ainda mais o efeito desses florais. Então, aqui eu deixo um painelzinho, né, que é uma ótima maneira de tratamento, onde é muito importante fazer uma desintoxicação
Por quê? De fatores nutricionais, às vezes os animais estão precisando eliminar alguns nutrientes ou adquirir outros, então é importante que toda a fisiologia do animal esteja condizente ao tratamento do comportamento. Então eu cito que para desintoxicar pode-se usar o trio detox, fazer o Rantiver, né, que é a eliminação de parasitas, e o uso do Bioquantic, que é o que? Um neutralizador de várias substâncias, neutralizador de eletromagnetismo em excesso, que também pode interferir no comportamento. Uma segunda maneira é harmonizar, então fazer o uso dos harmonizadores, tratando aí o eixo, né, hipotálamo. A gente pode usar os gelímbicos, a gente pode usar os centrais, a gente pode usar o Gemater, o Pinicept, o Energicept, depende, cada caso é um caso. Depois de tudo isso, eu preciso ainda nutrir, né? Mesmo emocionalmente, né? Uma nutrição emocional, com todo aquele enriquecimento ambiental, com as atividades físicas, para ter o gasto de energia, mas a gente pode nutrir de forma fisiológica. Então, tem o Nutrigel, Floral Baby, o NutriKids, dependendo aí da idade do pet. E para acalmar, então, entra o Calmales, entra o Nutrisono, entra o Floral Baby, entra o Passiflower e entra o Neurovit, tá? Então, isso é uma maneira, né, de tratar, que aí você vai precisar realmente fazer o quê? Uma anamnese bem completa para saber qual desses vai se encaixar melhor no quadro, no comportamento compulsivo, que está sendo evidente que o doutor está trazendo para você. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Vamos lá. Quer saber? Peraí, que ela para mim, ela não... Quer saber se o tratamento é tudo de uma vez ou é por etapas, né? Pode dizer também quanto tempo usar. Aqui tem bastante gente que não conhece essa linha, né, da Fisioquantic, e tem gente que veio aqui porque quer saber do seu curso. Depois você fala dele e o pessoal não conhece, muita gente não conhece esses produtos. Uhum. Tá. Então, lá, para quem não conhece o Drill Detox, né, a Silvia já falou aqui que é o Hepato Detox, o Renal Detox, o Linfodetox. São frequências de desintoxicação. Para o uso delas, o pet precisa estar sendo acompanhado por um veterinário que faça o uso desses moduladores, tá? Porque não pode se usar de maneira indevida. Esse quadro último que eu coloquei, a Lu que está perguntando, são etapas, né? Nem tudo de uma vez só, exatamente. Então, eu pus que é uma ótima maneira de se tratar, mas como eu coloquei cada um dentro de uma casinha, é simples, é justamente isso, Lu. São etapas. Então, dependendo do animal, ele precisa passar primeiro por uma desintoxicação? Ok. Não precisa. Então, eu vou entrar com uma nutrição. Não precisa de nada disso, eu só preciso acalmar. Então, você vai lá para a última casinha, que é o Calmales, Nutrisono. Então, assim, são etapas, não necessariamente nessa ordem e não necessariamente tudo de uma vez, né? Aqui eu citei os possíveis florais que a gente vai usar na parte do comportamento compulsivo. Quem mais aqui está falando comigo? Meu cachorro, sem motivo aparente, se assusta do nada e procura um lugar para se esconder e fica olhando para cima. Quando você tenta pegar ele tenta me morder. Além do mais, ele parece ver coisas no ar. Esse é o comportamento que tem algum motivo aparente. Sim, sempre tem um motivo, sim. Por isso que eu falei, precisa se analisar o ambiente, precisa analisar os hábitos, precisa analisar a parte comportamental da família, do tutor, para ver o porquê que ele apresenta essa, como se fosse uma insegurança, né? Ele tem medo, provavelmente ele tem medo de alguma coisa. E também saber qual é a origem, de onde que ele veio, se ele foi adotado, ou não, né? Ou se ele trouxe já isso lá do canil, né? Com a separação da família dele, dos outros filhotinhos. Então, tudo aí é uma análise completa. No caso de cachorro com hiperatividade, a hiperatividade ela é característica de algumas raças, principalmente os cães de pastoreio. Então, se esses animais que já têm a predisposição não têm gasto de energia, ele fica com excedente de energia,
aí sim ele vai apresentar hiperatividade. Então, ela está falando que é um vira-latinha. Tá, então tem que ver lá a origem, de onde ele veio. Ele é adotado? A maioria dos cães que passam por adoção, eles já vêm com histórico de hiperatividade. Por quê? Porque passaram por traumas, passaram por situações de, assim, adotada. O magnésio e manganês, você pode usar também no tratamento da hiperatividade, tá? Então, os oligoelementos, mas capotas 23. Ai, que bom! Pelo menos ele sossega, né, à noite. Como ele dorme, então você não precisa usar o nutrissono, mas para durante o dia, você pode associar, sim, o magnésio. O magnésio, ele dá uma baixa aí na hiperatividade. Você não pode usar o nutrissono durante o dia, tá? Apesar de ter estimulação do triptofano, porque senão vai estimular ainda mais a hiperatividade. Gostei do Capotas 23. Que mais? Mas tenta saber a historinha dele, tá, Luciana? De onde que ele veio, por que que ele peguei ele na rua. Ah, tá. Então, tudo influencia, né? Como que ele estava quando você achou. Eu gosto de usar as técnicas da comunicação, tá? A comunicação intuitiva, onde a gente consegue, sim, obter dados, né? De uma fala, né? Deles com a gente. E aí a gente acaba pescando aí muita informação bacana. Com 9 meses hoje, ela tem 5 anos, é super feliz e meiga, mas hiperativa. Com 5 anos de hiperativa, então dá-lhe atividade para ela. Leva ela para fazer um agility, leva para ela conhecer outros pets nas creches. Se ela não tiver agressividade e conviver bem, vamos lá. Adriana, quando eles são medrosos, né? Então, os cães medrosos também, você precisa saber aí qual é o histórico. Para cães medrosos, é muito importante associar aí a insegurança, talvez que o ambiente favoreça o comportamento. Então, você pode usar para um cão medroso o Calmales, você pode usar os harmonizadores, você pode usar o Bioquantic para ver se você consegue melhorar esse campo dele, né? Dentro de uma exposição de eletromagnetismo, onde potencializa, às vezes, comportamentos indesejados. Que mais? Só isso? Mais alguma coisa? Bom, então, Ótima explicação. Obrigada, Oi? viu, Lu?